Pílula do exercício físico e a insanidade científica da sociedade atual. Vamos refletir? Bom, pessoal, meu nome é Samir, sou médico, anestesiologista e profissional de educação física, faço divulgação científica aqui nas mídias sociais e trago reflexões sobre ciência, saúde e sociedade. Pessoal, os cientistas estão desenvolvendo uma pílula que simula os efeitos do exercício físico no organismo. Isso é ótimo, tá bom? Temos que lembrar que nem todas as pessoas têm o devido acesso à prática de exercícios físicos e algumas populações, como por exemplo, pacientes com tetraplegia, poderiam se beneficiar muito dessa pílula caso ela se comprove do ponto de vista científico em questões de eficácia e segurança, tá bom? Mas não podemos desconsiderar o contexto que estamos vivendo atualmente, onde há uma mercantilização da saúde, uma ignorância do ponto de vista científico e uma sociedade que procura soluções mágicas para problemas complexos. Diante disso, eu vou expor aqui, por exemplo, uma bizarrice que eu tomei conhecimento esses dias. Conheci pessoas que estão usando, ou que conhecem outras pessoas que estão usando, essa mesma pílula do exercício físico adquirida no mercado paralelo, sem sequer ela ter passado pelos testes adequados para comprovar a eficácia e segurança. Ou seja, as pessoas estão arriscando a saúde por algo que não sabem se vai funcionar em humanos. Bizarro, né? É bizarro. O que mais me assustou foi que essas pessoas podem praticar exercício físico, não tem limitações nenhuma, nem financeiras, nem físicas e nem geográficas quanto a isso, tá bom? Isso realmente me deixou extremamente preocupado. Mas eu vou fazer uma reflexão além, tá bom? Além, vamos supor que essa pílula passe por um estudo de fase 3 adequado e possa ser comercializada. Então ela passou ali por um estudo duplo cego randomizado, com mais de 1.000 pacientes, com controle de viés em todas as etapas, ajuste para confundidores e tudo mais que há de avançado aí em estudos de fase 3. E aí ela pode ser comercializada. Pessoal, todo medicamento apresenta potenciais efeitos adversos. Essa pílula não vai ser exceção, tá bom? E não significa que ela não vai ser segura a curto prazo. Normalmente os estudos de fase 3 têm aí 2 anos em média, então ela vai passar aí 2 anos com seus efeitos adversos vistos ali, mas com uma segurança aceitável em curto prazo. Ou seja, pode ter efeitos graves? Pode, mas geralmente vão ser raros e aí tem um tanto de efeito adverso mais leve aí que é bem tolerado. Só que as pessoas estão esquecendo o que é o conceito de segurança em termos de saúde. Quando a gente vai falar de segurança, primeiro a gente vê a prova de eficácia e a proporcionalidade clínica do benefício. Além disso, você vai avaliar questões como contexto que essa medicação está inserida em relação aos efeitos adversos dela e segurança. Segurança também é avaliada, é tempo dependente também. E estudos de fase 3, que normalmente tem 2 anos, podem predizer uma segurança a curto prazo, mas não necessariamente eles falam a favor de uma segurança a longo prazo. E o medicamento é comercializado normalmente depois da fase 3 porque há uma chance grande de não existir nada preocupante a longo prazo, embora possa existir. A gente tem medicações que foram retiradas do comércio depois de estudos de fase 4, de farmacovigilância. Mas a grande questão é que normalmente o bom senso fala que a medicação vai ser empregada em alguém que tem um benefício real a ponto de justificar os riscos. Só que com a mercantilização da saúde, com a questão da sociedade estar cada vez mais ignorante do ponto de vista científico e procurar facilidades extremas, a gente sabe que essa medicação, assim como as canetas anti-obesidade e os anabolizantes, vai ser usado e inclusive prescrito por profissionais de saúde à torta e à direita por aí, ignorando a questão da segurança de longo prazo, do contexto, do benefício clínico real e coisas do tipo. Diante dessa situação, infelizmente, eu não posso deixar de fazer um alerta que essa medicação, caso vingue, possa sim ser um problema de saúde pública, tá bom? Não estou dizendo que ela será e que ela não terá benefícios. O que eu estou dizendo é que a ignorância científica, um comportamento inadequado, infantil de procurar soluções fáceis para problemas complexos associados à mercantilização da saúde, vai fazer com que essa medicação seja usada de forma indevida, ou por automedicação,
ou porque alguns profissionais ignorantes ou gananciosos prescreverão ela de forma indevida. Ou seja, nós temos motivos sim para preocupar com o uso indevido desse tipo de medicação. E temos um analfabetismo científico em ignorar algo óbvio. Exercícios físicos são muito estudados, tanto em relação à sua eficácia, quanto em relação aos prováveis efeitos adversos, tá bom? São 100% seguros? Não, nada em saúde é 100% seguro, mas a gente conhece bem os problemas que os exercícios físicos podem causar, tá bom? Sabemos bem a questão dos benefícios que ele pode causar e para a imensa maioria da população, os benefícios do exercício físico justificam qualquer riscos em relação a ele. Tanto que a gente não cobra, por exemplo, uma avaliação médica da imensa maioria da população para praticar exercícios físicos, tá bom? Não seria não seria prudente do ponto de vista científico, porque o que contraindica a prática de exercício físico é tão raro e os benefícios são tão sólidos que a gente teria um maior prejuízo para a população fazendo esse tipo de medida, uma avaliação médica para a liberação de exercício físico de forma generalizada. Então, o que eu quero dizer para vocês, eu sei que esse vídeo ficou longo, mas é porque é uma reflexão bem pesada mesmo. Quando a gente está falando de segurança, pessoal, segurança é algo que depende do benefício que você vai ter, o benefício clínico, não só a prova científica, mas o benefício clínico para a pessoa em questão, depende dos efeitos adversos em termos de intensidade e frequência e como eles se relacionam com o contexto que a pessoa está inserida, né? Se relacionam ainda com o tempo. A segurança de um tratamento ela é tempo efetiva. Eu espero que vocês reflitam profundamente sobre isso. Isso é um tema complexo, um exercício cognitivo, já que essa pílula sequer comprovou eficácia e segurança, ainda sequer saiu dos estudos em ratos, mas que a gente tem que começar a exercer até para lutar por uma lucidez científica e clínica na sociedade atual, já que, infelizmente, até os profissionais andam tendo visão de leigo na atuação profissional atualmente, tá bom? Que fique claro, o problema não seria a pílula em si, mas seria as pessoas e o contexto social que a gente está envolvido, tá bom? E vou além, vou falar uma questão social aqui. Não se espante se isso virar instrumento para as empresas colocarem funcionários para trabalhar maior tempo, alegando que com a pílula do exercício eles têm o benefício da atividade dos exercícios físicos e eles não precisam mais ir para academia e eles podem trabalhar mais tempo. Não se assuste se isso acontecer, tá bom? Não se assuste. Enfim, reflexões que devem ser feitas e nós devemos manter um estado de alerta e lucidez quanto a isso. Um grande abraço.